Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 33 do Agrocast FAG. O assunto de hoje, a interação de substâncias úmicas com bactérias e os benefícios de bioestimulantes. Hoje, a Isa está comigo de volta na apresentação. Oi de novo, amiga, seja bem-vinda novamente. Olá, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos a mais um Agrocast, em participação com o City Farm, que já está batendo na porta. É verdade, já aí final do mês, né, City Farm está chegando e hoje a gente conta aí com mais uma das empresas que vai ser parceira aí desse evento, né? Equipe Omni aqui com a gente para falar sobre o assunto de hoje. Já vamos apresentar nossos convidados então, né? Isso aí. Muito bem, Fabrício Schreiner de Oliveira, supervisor regional da Omni. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo com vocês. Mais um ano, né? Mais um ano. 3 anos aí que você já participa do evento e o segundo ano de aqui podcast. no podcast. Que legal, Fabrício. Bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Daí, e a Cindy Mancini, representante técnica de vendas da Omnia. Bem-vinda, Cindy. Obrigada, meninas. Obrigada. Mais uma vez com a gente também, né? Mais uma vez. É isso aí. A Cindy está bastante com a gente, né? Acho que já há uns 3 anos que a gente trabalha juntos, né? Assim, atendendo. Parceria com a Fazenda FAG, né? A gente está sempre juntas. Sempre juntas por aqui, com ótimos resultados. Para a gente começar, então, o nosso assunto do episódio de hoje, vamos contextualizar para quem está em casa, né? Falar um pouquinho sobre a Omnia. São 70 anos de história aí da empresa já, né, Fabrício? Esse ano a empresa completa 70 anos, começou lá na África do Sul. Estamos há 13 anos no país, mas a história fora daqui é um pouco maior. Está presente aí em mais de 40 países com distribuições. Cada ano que passa, uma tecnologia nova e buscando novas pesquisas, novos resultados. Temos até imagens aí, eu queria que a nossa produção colocasse já na tela, o Luiz que está aqui acompanhando com a gente o episódio. Vamos mostrar então, né? São 70 anos de inovação, como o Fabrício comentou, lá em 1953, então a história inicia na África do Sul. Temos agora a participação de quantos países já que tem a Omnia? Então, países com presença física são 25 e atingimos mais 40 na forma de distribuição. Assim como no Brasil hoje, o físico está no Brasil, mas a gente consegue atingir toda a América do Sul fazendo a distribuição por aqui. E aí temos algumas imagens também das instalações, né? A gente consegue perceber aí essa evolução, né? Como é que aconteceu todo esse processo, assim, de conta pra gente aí que você também acompanhou desse histórico, né? Evolução sempre, hoje cada vez em mais países. Isso, a Omnia hoje ela investe bastante em tecnologia, só que as fábricas nossas não são nos países que ela tem hoje loja física. Hoje as nossas fábricas ficam na Austrália e na África do Sul, que é onde a gente faz a extração da nossa matéria-prima. Então hoje nossos produtos vêm de fora do país. Com uma inovação de tecnologia, de qualidade que vem desses países, com certeza cada país tem as suas particularidades, daí de lá vem para cá com as particularidades de cada país. A empresa começou como uma pequena misturadora de adubo. E aí o mercado foi se aceitando e novos investimentos. Ela abriu capital nos anos 80 e hoje são 3 segmentos, né? Tem a Omnia, a parte agrícola, a parte de mineração e a parte química da empresa. Nós pertencemos à divisão agrícola. Né? Agrícola. Mas a empresa tem esses 3 Tem os 3 segmentos então. e eles interagem entre eles daí, né? Hoje a grande procura para a nossa empresa é das matérias-primas que nós trazemos. Então a Omni ela tem extração de rochas na Austrália, ela explora algas tanto no continente australiano quanto no sul da África do Sul. Temos produção própria de aminoácido entre produções de nitrato, enfim, são as próprias subdivisões da empresa se conversam para se atualizarem e fornecerem produtos para uma. Né? A mineração vai lá, explora a rocha e fornece para a divisão agrícola. Agora algumas cepas exclusivas de biológico também, né, que a gente está produzindo. Desenvolvidas. Produzindo. Então, um país faz essa complementação com a produção e essa extração, né, de alguns produtos aí para complementar a produção que vai vir de outros também. Que legal. A gente consegue ver no mapa também essa presença sólida aí, né, e crescente internacionalmente.
E já entrando nessa questão, né, dos produtos de vocês, então, como vocês citaram, tem também biológicos, tem também aí alguns produtos, como você comentou, né, Fabrício, que são a base da Omnia. A gente pode começar falando sobre eles, então, de que forma vocês trabalham desde do início, quando era uma misturadora, né, que você comentou, até agora. De que forma vocês trabalham, quais são os principais produtos? A Omnia procura se diferenciar de outras empresas, trazendo sempre os nossos produtos para a parte mais orgânica. Então, quando eu digo orgânico, é rochas que foram oriundas de decomposição de material vegetal, ou trabalhando com a coleta de algas, e agora também na parte biológica, né? A agricultura, durante muitos anos, ela foi degradando a parte orgânica do solo, né? Então, quando a gente abria as áreas para plantar, se tinha abundância de matéria orgânica, de biológicos, e hoje precisa ser reposto isso. Então, a Omnia, quando ela explora a leonardita, ela explora uma rocha que foi oriunda só de decomposição de matéria orgânica. Riquíssimo nesse assunto de carbono orgânico, de complexos com carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, a gente consegue repor ao solo, né, o nutriente entre aspas, né, a parte que está deficitária ali. E através das algas que a gente consegue fazer essas coletas, fornecer compostos orgânicos que também vão ajudar a planta a se estimularem, a crescerem com mais vigor, para vencer todas as barreiras climáticas que nós estamos enfrentando. E a parte biológica, para repor um pouco do desequilíbrio que a gente causou aí durante os últimos anos, né? De sequências de mesmas culturas e de pesticidas, né? Então, é importante unir essas três partes, né? Um mineral orgânico, uma parte estimulante, como as algas, e os aminoácidos também, que nós produzimos, e também conseguir repor a parte biológica. Hoje a gente consegue, e essa é a frente de trabalho nossa. Ou seja, 3 linhas aí de produtos que vão fazer com que a planta tenha ainda mais saúde para expressar seu máximo potencial. Isso. A gente tem que pensar na planta como um ser humano, né? A gente vai para o remédio químico quando é a última salvação. Se você conseguir controlar a tua saúde numa alimentação saudável, você vai ter uma resistência maior. Que daí a necessidade de ganhos faz com que a gente, pensando como agricultor, vá para o químico. É mais rápido, é mais seguro, né? Só que, se você olhar numa floresta, você não tem nada disso, você tem abundância de variedades e tamanho de plantas indiferente disso. Então, hoje, a gente vê uma necessidade de repor isso nas lavouras, né? Então, é um associar. Não, lógico que não deixar a adubação mineral, não deixar a adubação química e os pesticidas de lado, mas voltar a parte orgânica para o solo, né? Trabalhar em conjunto. E legal é que hoje os produtores rurais conseguem enxergar isso. Eles vê quando tem opção que não seja utilizando químico hoje, se eles podem tirar, eles vão para a parte mais natural, mais orgânica. Isso é muito legal na visão do produtor, porque é muito mais simples para ele aplicar um produto químico, né? Sim. Só que isso, com o passar dos anos, os produtores vêm vindo que, de alguma maneira, tem uma certa degradação. Você utilizar muitos anos um produto, vamos pegar, por exemplo, o glifosato. É o produto químico que o produtor mais usa. Sim. Tem o pH baixíssimo. Litros e litros de glifosato que o produtor aplica todo ano no solo dele. O que ele faz? Ele acaba prejudicando a biologia do solo dele. A gente está tendo bastante intempéries climáticas. O que acontece? Acontece que a gente vai perdendo a parte de matéria orgânica, palhada. Aqui, quando a gente vem para essas regiões altas, tipo Cascavel, a gente ainda tem uma cobertura de solo bom, tem um solo bom. Mas quando você vai descendo regiões mais quentes, a gente vê essa questão, até que a gente vai falar bastante das substâncias úmicas e da parte biológica bem inferior, bem problemática o solo, porque a gente não tem matéria orgânica no solo, depende do solo também, né? A textura do solo, arenoso, argiloso, a gente não tem palhada no solo e a parte biológica está bem comprometida. A gente está com desequilíbrio porque por muitos anos o produtor vem usando excesso de outros produtos químicos que vem prejudicando esse solo dele. E hoje ele já está com uma visão, eu preciso mudar, né? Eu preciso alterar, fazer alguma coisa para recuperar esse solo. Porque o que vai sobrar para meus filhos, né? A principal diferença entre um solo e uma rocha é a presença de material orgânico, tanto da vida, né, da fauna e da flora. Você tem que ter bactérias, você tem que ter fungos, você tem que ter micro-organismos e você tem que ter plantas. Aí você consegue ter, quando as plantas morrem, quando as bactérias morrem, elas vão ali fazendo um ciclo e você tem um solo de qualidade. Se você começa a tirar isso, fica somente, entre aspas, a parte mineral,
você tem os minerais soltos ali, eles vão ligar entre eles. Você não vai, por mais que você ponha adubo, coloque adubo, eles vão ficar ligados entre eles, eles não têm solubilidade. Aham. Então, por isso que um solo rico em matéria orgânica e rico em parte biológica, ele tem uma ciclagem de nutrientes mais favorável para as plantas. Se hoje nós não temos tempo para fazer isso naturalmente, que seria adubações verdes, coberturas com esterco, enfim, a gente consegue fazer hoje com materiais concentrados igual nós temos, né? Você pegar uma rocha que é praticamente de matéria orgânica e o cara consegue voltar a dar essa qualidade para o solo dele. Fazer essa compensação, realmente para trazer mais equilíbrio para esse solo, mais saúde. E a Cindy comentou, então, né, sobre essas substâncias úmicas, para a gente já introduzir o nosso assunto principal, né, que é essa interação das substâncias úmicas com as bactérias e os benefícios desses bioestimulantes. Como é que a gente pode definir substância úmica? Quer fazer a definição, Fabrício? O Fabrício pode dizer, claro, pode ser. Substância úmica, eu já usei esse termo há muito tempo, tem outros colegas que gostam de usar, que é o princípio ativo da matéria orgânica. Então, nós somos feitos principalmente de carbono. Então, quando nós morrermos, a gente vai lá para o solo, a gente vai entrar em decomposição, e aí, então, tudo que é a matéria vai se concentrando. Então, você vai criando uma cadeia de carbono, de hidrogênio e oxigênio e cargas. Como é que você gera alguma coisa nova? Você tem uma carga negativa, uma positiva, ela se atrai e gera um composto novo. Então, quando você tem um resíduo orgânico, seja de animal ou vegetal, ele vai se decompondo na natureza, vai sobrando essa cadeia orgânica, que é denominada substância úmica. Então, é uma cadeia orgânica oriunda da decomposição de material vegetal. Quanto mais antiga, maior é a concentração dela, a complexidade dela, e mais carga ela vai ter. Então, hoje, uma substância úmica à base de leonardita, que são essas rochas que a Omnia tem em extração, você consegue chegar a concentrações de 70% por quilo e CTC de 2.000 milimol de carga por quilo. Então, é muito concentrado. É uma matéria orgânica extremamente concentrada. E o benefício da mistura dela com biológico, vale lembrar que biológico se alimenta de material orgânico. Sim, então, eu estou dando orgânico. uma alimentação prontamente disponível para ela. Então, uma relação que se completa, vamos dizer Sim, assim. sim. Isso. A Omnia hoje ela tem a exclusividade da exploração e extração das substâncias úmicas da leonardita australiana. É a leonardita mais antiga hoje. É uma rocha, né, chamada leonardita. É a mais antiga hoje que tem no mundo. Então, ela, como o Fabrício falou, a gente precisa de anos para uma alta concentração até uma qualidade das substâncias úmicas. Então, ela levou mais de 100 milhões de anos para se formar. A gente não tem a rocha no Brasil, essa rocha no Brasil. Esse material você consegue, a substância úmica você encontra em vários outros solos, como no próprio solo vai ter, nas turfas vão ter, em couro você consegue achar. Só que eles não estão tão oxidados, não são tão concentrados e não tem tanta carga. Então, para você fazer o mesmo efeito de uma leonardita com uma turfa, por exemplo, você precisa de uma dose muito mais alta de turfa, um volume maior. Eu consigo o mesmo resultado usando menos volume, que é o que todo mundo procura. Essa é a principal diferença de uma substância úmica base de leonardita das outras, vai ser o tempo geológico que permitiu com que ela se concentrasse e tivesse alta reação. Vai parecer a história do vinho, né? É. Quanto mais tempo, né, de concentração, dizem que são os Melhor. melhores São os vinhos, melhores, né? Pra quem tem. sim. E vai agregando, né? Vai Isso. reunindo cada vez mais esses nutrientes. E a parte biológica, o produtor hoje, ele, às vezes para ganhar tempo, ele faz a mistura de biológico com produtos químicos. Faz a mistura, às vezes, na caixa de semente, ou vai fazer um tratamento industrial. Por mais que a gente saiba que pode não haver diferença estatística da mortalidade, mas é um raciocínio lógico. Eu estou misturando um organismo vivo com um protetor, às vezes com um fungicida, com um inseticida. Não anda muito junto esse raciocínio, né? A vantagem de você fazer a mistura do biológico com o úmico é totalmente ao contrário. Estou tirando de algo que vai abaixar um pouco a concentração da população para algo que vai já alimentar esses micro-organismos. Então, você consegue melhorar a performance daquilo que se aplica junto, né? E organismos vivos. Em todos os casos.
de fungos e bactérias. Essa seria, então, a relação que a gente tem aí da substância úmica com a bactéria no solo. Isso. Se você pegar, mais importante do que a concentração das bactérias que você vai aplicar, ou da variedade de bactérias que você vai aplicar, é o ambiente que você põe ela. Não adianta eu pegar uma bactéria e ter uma calda com pH 3, ou colocar um produto com cobre, com O espaço cloro. onde você vai submeter essas bactérias, para elas Você precisa conseguirem demonstrar ali. Você precisa proporcionar um ambiente favorável para a multiplicação dela. Então, às vezes, são feitos estudos, que pode misturar tal bactéria com tal defensivo. Só que, às vezes, os resultados são que não houve mortalidade significativa, mas é baixa a concentração, é impossível. Agora, nesse caso, não. Eu quero ao contrário. E se for pensar no solo também, um solo onde você tem mais matéria orgânica, se você tem um solo com uma boa palhada, com certeza a atividade biológica ali vai ser maior do que num solo que está com um sol lá, né, descoberto e um solo extremamente ácido. Você vai ter baixa movimentação de bactéria. E tá aí também, eu acho que é importante a gente lembrar, né, do revolvimento do solo também, que aquele material que estava se acumulando ali, se preservando, quando o produtor também mexe nele, já vai ter aquela quebra, né, em relação à concentração de carbono. Acho que é interessante a gente lembrar desse detalhe também. E aí, em relação, agora passando para a parte de como que essa junção, né, essa relação desse material, dessas substâncias úmicas com as bactérias vão favorecer diretamente o solo? De que maneira existe essa aplicação? Como que o produtor hoje tem utilizado os produtos da Omnia? Quais são as principais direções aí que vocês indicam para o produtor? Hoje, a melhor forma que o produtor adota para estar aplicando as substâncias úmicas mais os biológicos é a aplicação de suco de plantio. Hoje vem crescendo bastante na nossa região, ainda não é todos os produtores que adotaram, né, essa metodologia. A gente fala no suco de plantio não só porque a gente vende os produtos que vai no suco de plantio, mas até para o produtor, eu não vou usar substâncias úmicas, mas eu vou usar só a inoculação no suco. E já é um passo muito importante porque ele está tirando daquilo que o Fabrício falou, do químico. Eles faziam o quê? Eles colocavam no tratamento de semente, colocavam na caixa de semente, onde a semente é revestida por muito produto químico hoje em dia, né? Até que ponto esses inoculantes que ele colocava, aquele solubilizador de fósforo que ele colocava, vai sobreviver quando entrar em contato com o solo? Então, hoje, a adaptação do suco de plantio já é um passo para você estar melhorando a sua aplicação de biológico, já fazendo uma tecnologia a mais. Aí, a gente utiliza essas aplicações no suco, as substâncias úmicas, mais os biológicos que os produtores forem pôr. E tem produtores hoje em dia que ainda não adotou a parte de suco de plantio, faz as aplicações pulverizadas também. O importante é fazer, né? Não importa a maneira como forma. Como vai ser feito. E quando há necessidade de fazer essa aplicação, né? Então, são dois casos separados. Às vezes, quando você tem um solo que já está saturado de nutriente, e às vezes você faz uma análise de folha e ainda aparece deficiência. Não é porque você tem o nutriente no solo que ele está disponível. Então, tem casos que é necessária a aplicação de tanto de um conjunto de bactérias quanto de substâncias úmicas. Para quê? Para você melhorar a solubilidade daquilo que você tem. Então, o produtor às vezes está colocando mais adubo, não precisa, mas está travada a minha planta. Calma, vamos usar aquilo que está travado. Então, é uma situação onde é necessário fazer um conjunto de bactérias e, se possível, uma substância úmica. Aí você consegue ter tanto a parte química, complexação de nutrientes, quanto a parte biológica de solubilização deles. Isso é uma necessidade de procura de um manejo como esse. E a outra, se você tem um solo arenoso, um solo degradado. Aí eu estou precisando, aí já não é um caso de excesso que está um colado no outro. Aí um excesso para não perder, para você evitar uma lixiviação, para você aproveitar tudo que você põe. Então, são dois ambientes, tanto de falta quanto de excesso, dá para se encaixar essa necessidade Dá para se adaptar. As substâncias úmicas, além desse benefício da biologia, multiplicar esse alimento, favorecer a biologia do solo, ela, como o Fabrício falou, ela é rica em cargas, então ela tem vários benefícios, não só focando na biologia. Ele vai atuar na parte química, bastante na parte química do solo. Hoje, se o produtor, o meio que a gente tem de pesquisa rápida, substâncias úmicas para disponibilização de fósforo, ele vai achar artigos e comprovações que as substâncias úmicas têm esse benefício também. Substâncias úmicas é matéria orgânica. A matéria orgânica faz o quê? Retém umidade.
Então, você vai estar também trabalhando a física do solo, agregados do solo, melhorando a questão de retenção de umidade. A gente tem bastante resultado nisso também, em situações de secas, onde a gente aplica nossas substâncias úmicas, a gente tem um resultado muito melhor. E a parte de benefício fisiológico, enraizamento, nodulação, a gente vê um arranque melhor da cultura. Então, a gente tem 4 benefícios aí na utilização das substâncias úmicas, né? Não só o foco do nosso assunto é a biologia, mas a gente pode ampliar isso para diversos benefícios. Quando a Cindy fala da parte química, não que o produto seja químico. Esses produtos, Vai eles... favorecer as É por causa das qualidades ligações químicas do solo. Isso, Esses produtos, eles têm selo internacional de orgânico. Tá, mas Isso. ele favorece a parte química. Tá ligado E ali com a física disponibilidade, né, dos nutrientes e tudo. E a Cindy falou essa questão da seca, eu acho que a gente pode ressaltar que a gente tem uma publicação aí da Omnia com a FAG disponível, em que a gente teve um trabalho, né, foi Mercado Pesquisa, que vocês participaram, foi o ano de seca ali, safra 21-22. E a gente Aquela teve seca terrível, né? Que a terrível. gente lembra. E a gente teve uma produção com os produtos, né, os úmicos fúlvicos, bem maior do que 100. Então, a gente tem esse trabalho publicado, está disponível aí na revista da FAG, né? Para quem tiver interesse, vale a pena acompanhar e ver os resultados que a gente teve. A substância úmica, está na literatura isso, ela consegue reter até 8 vezes o seu peso em água. Por ela ser rica em carga, a água também é um dipolo, ela consegue se ligar facilmente. A gente tem vários testes, né? Próxima vez a gente podemos lembrar de fazer um aqui. Teste Da areia aqui, para mostrar coador Já de viu, né, café, Isa? né? É como muito legal. retém a Sim. umidade. E nesse mesmo ano do trabalho da FAG, nós fizemos esse trabalho na Embrapa, e a doutora Maria Laura citou lá a parte de resiliência, que quando veio a chuva, a recuperação da soja, onde tinha essas moléculas, foi muito mais significativa. Porque você deixa ela ali mais preparada, né? Sim. Tipo, se a gente for parar para pensar agora nessas chuvas que a gente teve aqui na região, vários produtores relataram para nós que é essa camada superficial onde se concentram, né, as maiores quantidades aí de fertilizante, de nutriente, vai se Biológico. dispersar, né, dos biológicos, enfim, vai se dispersar, mas com essa preparação do solo, com essa quantidade de substâncias úmicas que já vão favorecer ali o desenvolvimento, né, da parte inclusive radicular também, isso aí já vai trazer mais base, né? Sim. Interessante a gente ressaltar também. A gente tem uma região arenosa que atende, né, vai para a região Iporã, Moarama. A gente nota que onde que foi utilizada substâncias úmicas no sul, regiões que lixivia muito, perde bastante nutriente, baixa matéria orgânica, a planta nessas situações de lavou mesmo, tudo nutriente do solo nesse tipo de região, elas estão mais verdes, parece que ajudou de alguma maneira a reter, segurar ali, você tem ali na veia, né? Você tem ali na raiz, as substâncias úmicas dos nutrientes dessas regiões. Com certeza, quando a gente for colher o resultado desse ano, vai superar bastante quem não utilizou. É um resultado que dá para ver a olho, assim, né, a diferença. E é engraçado que a gente falou agora há pouco da seca, né? Mas também da situação do nível pluviométrico bem mais alto. Então, essas condições climáticas aí, e as intempéries climáticas vão ser favorecidas de alguma maneira, né? A produção vai ser favorecida de alguma maneira para passar por cima dessas intempéries. Isso. Muito interessante. Falar de tratamento de semente agora também. É interessante a gente ressaltar essa situação de que já no tratamento de semente é possível ter os materiais de vocês. Dentro das matérias-primas da Omnia, nós temos extrações das algas, né, que eu comentei no começo. Existe um benefício muito grande de você fazer tratamento de sementes com algas. Existem vários tipos de algas no mundo, mas as algas que ficam próximo aos polos, tanto ao sul quanto ao norte, são algas que vivem num ambiente muito estressante e elas produzem muito hormônio. Cada uma com a sua particularidade, mas no geral elas induzem a produção hormonal. E então, quando você faz um extrato dela e você trata a semente com esse extrato da alga, pode ser sozinho ou associado a algum nutriente, e a planta consegue, no começo ali, começar a consumir esses extratos, ela induz a produção hormonal de auxinas e citocininas. Então, você estimula o desenvolvimento inicial. A alga hoje ela tem tomado um corpo no cenário nacional agrícola, porque se percebe que quando você faz doses homeopáticas, tratamento de semente e toda aplicação, o pouco e sempre, a planta vai se balanceando
hormonalmente falando. Então, se aqui é a hora de produzir auxina e citocinina, ela vai induzir. Ela herda essa característica genética que era da planta de origem. Então, hoje, o tratamento de semente, se você usar um hormônio sintético, você está chutando como a planta está. Você pode travar, você pode ter um efeito negativo, você pode ter um resultado bom esse ano que vem não, você não sabe. Agora, um indutor, né, um precursor hormonal orgânico, a planta usa aquilo que é de necessidade. Então, já tratamos o solo como deveria. Agora, promover um arranque com vigor, porque é tratar do bebê, né? Tá ali, vamos dar comida e vamos fazer ele criar as pernas dele. Que se ele estiver bem enraizado e vier tanto o excesso quanto a falta de água. Então, hoje os tratamentos de sementes da Omnia, que aí são vários, né? Tanto para a indústria quanto para o produtor, todos vão envolver algas. Tá? E as variações, com fósforo, com zinco, com cobalto, com molibdênio, com níquel. São N opções daí que a gente pode explorar de acordo com cada necessidade. Cada demanda, né? Entendi. E aí a gente citou a utilização da leonardita e aí esses outros compostos provenientes aí das algas também para fazer tratamento de semente. O que vocês têm observado aqui em relação à nossa região, o produtor já está atento nessa questão de já ter esse tratamento em vista, né? Ele já sabe hoje que é necessário fazer esse tratamento. Como é que você tem observado aqui, Cindy? A nossa região, bastante produtores já buscam esses produtos de bioestimulação natural, diferente do sintético, né, que igual o Fabrício comentou. E também a parte de aminoácidos também, que é o que vem crescendo bastante. Vou citar uma situação que a gente teve recentemente, chuva de pedra. A gente teve uma chuva de pedra que degradou bastante uma área foliar. O que o produtor sabe? Cindy, o que você tem? Eu sei que você tem aminoácido e extrato de algas. São coisas que, nem o Fabrício falou, vai estimular, vai dar energia, vai fazer a planta ter um poder de resiliência nessa situação que ela passou. E realmente ajuda. O produtor sabe que se ele utilizar esses produtos, vai ajudar a amenizar essa situação que ele teve da chuva de pedra. Ou a questão de, eu teve algumas regiões que eu atendia, estava seco. A planta, ela travou. O que a gente fez? A gente aplicou a parte de extrato de algas e aminoácido para a planta poder se revigorar. E quando voltar a chuva, ela conseguir se recuperar. Então, hoje o produtor sabe que esses produtos vão ajudar, é um braço direito aí para eles na agricultura. Muito bem. E eu vou tirar uma dúvida aqui, né? Vou aproveitar o momento. A gente tem diferença significativa na interação dos ácidos úmicos, né, das algas em diferentes solos, no argiloso, no arenoso? Ou é padrão, assim, eles atuam da mesma forma? Porque a gente tem uma diferença de solo, né? Então, é uma dúvida mesmo minha, assim. A alga, ela vai ter o efeito maior na planta. Então, indiferente da onde a planta estiver, a intenção é ela induzir a produção de hormônio. Tá. E o úmico também. O úmico, o efeito dele vai ser no solo. Então, se você, em diferentes regiões do país, a gente tem bons resultados. Mas você pode ter uma ação, se você pega um solo corrigido, com um alto teor de matéria orgânica, o benefício da substância úmica vai estar relacionado talvez à alimentação dos micro-organismos e à mineralização da matéria orgânica. Então ele vai ter um resultado positivo, mas de um modo de ação. Quando eu vou para um solo arenoso, eu já vou ter redução de lixiviação dos nutrientes por causa das cargas, eu vou ter redução de fixação de fósforo. Então, como ele tem vários modos de ação, ele vai servir para todos os solos, mas o resultado que teve pode ser porque de uma maneira que ele agiu e em outro de outra maneira. Ele pode ter tido a ação biológica em e a química no outro. Isso pode mudar até, vamos pegar um produtor que tem vários talhões separados de áreas diferentes que ele acabou manejando com o tempo de diferença, né? Às vezes na mesma cidade, às vezes até talhões próximos, conforme ele manejou as aplicações do produto que ele vai fazer, ele vai para um solo que estava mais compactado. A planta teve mais dificuldade de enraizar. Talvez aquele resultado que ele teve num outro, que a planta conseguiu expor mais o potencial produtivo dele, vai ser no mesmo produtor a gente ter resultado diferente. Mas como o Fabrício falou,
dá diferença. A gente sempre tem resultados positivos, mas às vezes vai ser mais, Ou às menos. vezes tanto os úmicos como também o extrato de algas, né? Conforme tiver também, Sim. conforme o produtor manejou. A alga, ela tem esse efeito igual em todas as plantas. O não resultado da alga está mais direcionado à forma como ela foi aplicada do que ela em si. Se o produtor hoje faz uma aplicação sequencial, é muito difícil ele não ter um benefício onde ele não faz alga. E não falo só das nossas. Algas promotoras de crescimento promotoras de produção de hormônio como um todo. O que a Omnia hoje faz até para melhorar isso é nos produtos nutricionais colocar alga. Então, Já no nutricional. já no nutricional. Aí Sim. que vem o tema que a gente comentou da nutrologia, é de você associar essas duas questões. Não precisa fazer ela isolada, já faz ela com nutriente. Sempre que você pôr o nutriente, Coloca você tem junto. uma alga, você tem um pouco de aminoácido, você vai equilibrando a planta. De forma a completar uma e a outra. Temos uma imagem, inclusive, para a gente tratar desse conceito de nutriologia que você comentou, Fabrício. E aí, a gente pode explicar, né, para quem está em casa nos acompanhando, o manejo da cultura que vai unir aí o conceito de nutrição mais a fisiologia e já trabalhar as duas de forma juntas. De que maneira vocês têm visto esses resultados por meio de todos esses conceitos que a gente consegue ver aí na tela, né? Desenvolvimento reprodutivo, reprodução de qualidade, desde a zona radicular também. Ou como é que a gente pode analisar essa imagem que está lá no site de vocês? A zona radicular é o que nós discutimos até agora. Substância úmica para trabalhar no solo e um bom tratamento de semente com aquilo que for necessário para cada caso. Quando a gente fala nutrologia, é a partir daí cada cultura estudar as marchas de absorção de cada nutriente. A gente sabe que todos são importantes em todas as fases, mas quais são os picos de absorção? O que deve faltar em cada ponto? Então, travar as recomendações é lógico, mediante necessidade também específicas, mas agregar na nutrição os complexos orgânicos, usar os aminoácidos para fazer a complexação dos nutrientes, deixando ele mais disponíveis para a planta e móveis para a planta, e as algas para ir fazendo o equilíbrio hormonal durante o ciclo. Então, você mistura a nutrição com estímulos fisiológicos, e aí a nutrologia. Já esses dois caminhos trabalhando em conjunto. É muito legal a gente ver isso. E eu queria que vocês trouxessem um exemplo de algum produtor, inclusive já com a utilização de um produto específico da empresa de vocês, para falar já desses atributos que vão contribuir tanto na zona radicular como no manejo em si das plantas, né? Que vai ter essa participação em conjunto aí. Hoje, na nossa região aqui de atuação, o produto que a gente tem bastante comercializado e com esses resultados, que é a junção dessas duas matérias-primas que a gente vem comentando até agora, que é as substâncias úmicas mais o extrato de algas, é o Umakelp. É um produto, assim, para quem me conhece, acompanha meu trabalho, sabe que eu falo bastante dele, né? É um produto que a gente tem bastante resultado. Pesquisarem hoje no mercado, pesquisas aqui na FAG, outras instituições, resultados na internet, é o que a gente tem. É um produto que a gente vê desde o início, a questão de enraizamento. Eu tenho um cliente que ele fez uma análise de solo. Após a aplicação do Umakelp, ele notou algumas diferenças químicas no solo dele, a questão do pH, a questão do CTC, e ele além do resultado de produtividade, graças a essa análise de solo, essa reação química do solo, ele comprou o produto. E hoje é um cliente que vem utilizando há muito tempo já o nosso produto, com grandes diferenciais na área dele. Ele até chegou a relatar, assim, teve essa situação de seca. Eu, com o trabalho que eu venho fazendo, tanto com a Omni e outros manejos que eu faço na minha área, os vizinhos colheram menos que eu. Eu tive um resultado bem superior. Claro, é um conjunto de trabalho que esse produtor faz, né? Eu venho investindo há um tempo, eu tive uma situação de seca e meu resultado foi melhor comparado com os produtores vizinhos. A gente vê a questão de nodulação, enraizamento, arranque da cultura, estrutural da cultura, a questão de produtividade, que querendo ou não, é o que mais conta. A gente vê diferenças de sacas de produtividade, assim, que o produtor vê que, além de pagar o investimento que ele fez, é rentável para ele, né? Eu até tenho um vídeo aí que eu fiz institucional da empresa, né, do Umakelp na internet, onde o produtor dá depoimento. Ele fala assim, eu tive uma situação
que onde eu tinha as substâncias úmicas, a gente teve uma situação de seca também esse ano, porque tem regiões que teve bastante nesses últimos 3 anos para cá, né? Eu tive que fazer a dessecação da área 5 dias após do que eu tinha de testemunha, porque eu tinha mais área foliar, a minha planta tinha mais sanidade, as folhas estavam mais verdes, então a planta teve mais tempo trabalhando para encher o grão, comparado ao que não tinha do nosso produto. Então, a gente, inclusive, depois passa para a gente esse link, a gente deixa na descrição do Sim, episódio, para quem quiser acompanhar, né, para ver esse exemplo na prática. Isso. Podemos mostrar, assim, que eu acho que o pessoal que está em casa ficou curioso para ver. Claro. Eu também quero ver depois. Isso também mostra que o uso contínuo dos produtos, ele vai acabar beneficiando, né? Porque daí você está usando há anos, está equilibrando o solo, toda essa questão do pH que você falou, que é uma das coisas que a gente sempre busca. Então, o produto, utilizando a longo prazo, ele acaba auxiliando bastante. Isso. É que produtores hoje em dia é muito imediatista, né? Às vezes você pega um produtor, ele começou agora a trabalhar com suco de plantio, começou agora a trabalhar com biológico no solo. Ele quer já no primeiro ano recuperar tudo que ele vem talvez degradando ou não fez de uma maneira que foi correta para a saúde do solo dele por anos. Não é assim. É um trabalho que ele vai fazendo, é uma junção de trabalhos. O ideal, que nem a gente comentou antes, seria se conseguisse fazer uma cobertura de solo, uma rotação de cultura, mas muitas regiões não conseguem. Então, é um trabalho aos poucos que cada vez ele vai colhendo melhor esse resultado, né? Tem regiões que no primeiro ano a gente já tem resultados enormes, mas tem regiões que vai com trabalho 4 safras. Mas no curto prazo, o que nós queremos? Um é produtividade. Secundário é você ver melhor enraizamento, melhor tolerância ao estresse, nodulação. Então, existem várias pesquisas que já nos auxiliaram com isso, mostrando melhora de nodulação, ou seja, mostrando que está sendo alimentado com os micro-organismos. E a longo prazo é melhora na análise de solo como um todo. Fósforo, entre outros elementos, e CTC. Sim, na análise do solo já vai sair toda aquela diferença, né? Ter aquela diferença e ter os benefícios ali já comprovados. Então, é importante também o produtor fazer regularmente essa análise de solo, essa avaliação, fazer também, quando necessário, esses estudos em parceria, né, com agrônomos, com a equipe que auxilia para ir sempre monitorando, né? É interessante também. E agora, Isa, vamos partir para a nossa etapa do nosso episódio, em que a gente pede para os nossos convidados algumas indicações. Então, a gente tem 2 perguntas aqui para perguntar para vocês. Eu vou começar com o que a gente faz geralmente no final, que é o que você espera aí, né, para o futuro. Então, nesse caso, o que você espera para o futuro aí da utilização de substâncias úmicas, enquanto aqui na nossa produção, aqui no sul do país, mas também em outras regiões, de que maneira você vê que o produtor está aderindo à utilização desse tipo de produto na propriedade? O que você espera para o futuro, Fabrício? O futuro... Bom, eu já estou envolvido nesse processo há 12 anos, 13. O cabelo está branco já, mas a cada ano que passa, vem aumentando a nossa carteira, não só nossa, como eu vejo também de outras empresas que têm a mesma visão. Eu espero que o produtor continue se conscientizando que o equilíbrio é o segredo. Né? O brasileiro ele tem a mania de o vinho faz bem, vou tomar 2 garrafas por dia. Não é equilíbrio, né? Então, vamos voltar a colocar essa parte, trazer o solo mais próximo de como ele era quando a gente começou a plantar, assim como eu espero que ele também filtre melhor aquilo que ele está usando, porque o mercado também é grande, e é feito de muito oportunistas que acabam manchando diretrizes que a gente está tentando traçar com qualidade, né? Então, a gente vem, só que com vocês são 3 anos de pesquisa, fora outras instituições. E assim como tem os caroneiros que vão dizer, não, tal coisa também é a mesma coisa, e não é. Então, a gente espera que continue a conscientização do jeito que está indo bem, tanto que todo ano as médias, tirando os efeitos climáticos, mas as médias de produção têm aumentado, e que o produtor se conscientize realmente de produtos de origem e de qualidade. Né? Muito bem. Sim, de você? Eu acredito que esse daí o produtor continuar buscando essa questão que hoje eu já vi que deu um boom da parte biológica do solo e a parte de migrar mais para esses produtos sustentáveis, né? Que eu acho que vem não só a parte de condicionamento, mas
o nutricional, por muito tempo, falar de nutrição, ou os famosos foliares, era algo que o pessoal falava, não vou aplicar, desculpa a palavra, aquelas águas de batata. Mas graças a Deus, hoje a gente vê, e também graças à pesquisa e tecnologia, a gente vê que não. O produtor está enxergando que utilização de nutrientes no correto ou com garantia de empresas que vêm com garantias e procedência, dá diferencial, sim, a produtividade dele, dá diferencial na área dele, na lavoura dele, nos ganhos que ele tem. Então, hoje o produtor que ele continua enxergando, né, esse diferencial e para não dar espaço para esses oportunistas que às vezes realmente vêm sim, tem a onda agora é biológico, vou fazer uma empresa agora e vou começar a vender biológico, acaba o produtor usa uma vez, eu não vou usar isso mais porque eu não tive resultado. Então, tem que buscar a procedência, né? Tem que selecionar. Isso. E uma outra parte do que esperar do futuro é que hoje também fico feliz da pesquisa nos procurar cada vez mais para essa parte de complexações orgânicas. Existia, desde a época da faculdade, era muita pesquisa na matéria-prima, né? Nos MAP, nos DAPs, e era só ali voltada muito... A gente ainda vê muita recomendação de muito agrônomo voltado só a matérias-primas nutricionais, né? E hoje instituições já estão nos procurando porque estão vendo o benefício da associação desses complexos orgânicos com os minerais. Então, que isso continue... Bastante procura para a parte de aminoácidos e extrato de algas para estresse, né, bioestimulantes. A gente vê que é uma procura muito grande também das instituições, porque realmente vê que dá resultado. Muito legal, muito legal. E a pesquisa ainda atrás também, Isso, né? A pesquisa para aplicar, para testar, que é o que a gente necessita realmente, Sim. né? E para a gente finalizar, então, eu sempre peço para os nossos participantes, a perguntinha surpresa, indicações nesse tema de livro, podcast, pesquisadores que vocês tiverem e que vocês gostem de acompanhar, para o nosso público também poder continuar no assunto. Bom, nós aqui na região sul, além da FAG, né, que vem trabalhando com a gente, ano passado nós fizemos trabalhos de pesquisa com esses produtos na Embrapa, Pelotas, com a doutora Maria Laura, na Fisioataque, com o Gabriel Scheik. Estamos em conversa, não vou falar ainda, né, mas porque ainda não está concretizado, mas com uma empresa de Guarapuava e uma outra de Castro, que eu espero que façam as pesquisas agora no próximo ano para o mercado próprio paranaense, né? Quem mais que vem na cabeça? Aqui para baixo, eu acho que os principais... Quem mais fizemos trabalho nos últimos 3 anos realmente foi a Embrapa Pelotas, com a Maria Laura e o Gabriel Scheik da Fisioataque, e vocês. Então, fica a indicação aí, as Fica a dica para quem publicações. quiser Tem as acessar outras também os pesquisas materiais, da né? Omnia fora da nossa regional, mas aí a cabeça não ajuda a lembrar o nome de... tem o professor Rigobello, da Unesp, que fez os trabalhos do Baxin. Hoje eu não vou citar nomes porque a gente não pode talvez ter Eu uma só vou- futura parceria, mas tem alguns pesquisadores, até consultores que dá consultoria, que indicam muito as pessoas procurar empresas que têm um aminoácido com aminograma. Hoje a Omnia é uma empresa que tem aminoácido com aminograma, substâncias úmicas com garantia em rótulo. Hoje a Omnia, assim, são poucas empresas realmente que colocam a garantia em rótulo. Hoje tem bastante consultores, né, que são famosos aí na internet, que fazem podcasts, e eu não posso citar o nome porque a gente não tem Sim. parceria, que indicam essa linha, a parte do extrato de algas também, de alta concentração. Hoje a Omnia é uma matéria-prima pura que vai para o produtor rural. Então, hoje a Omnia tem tudo isso que hoje as consultorias estão indicando para os produtores. E tem um livro, inclusive até no ano passado eu presenteei alguns dos parceiros nossos da Absolo. Aminoácido, extrato de algas, extratos vegetais e substâncias úmicas como biofertilizantes. Átila Francisco Mogor e Gilda Mogor. Esse livro é muito bom. Aí fica uma indicação. Um livro da Para os Absolo. leitores como eu, a gente já tem um livro aí para as férias. Né? E saber mais sobre esse assunto, muito Sim. interessante mesmo.
Então, ficam aí as dicas da equipe Omnia para você que está nos acompanhando em casa. E essa é a nossa indicação para vocês, então. Pessoal, muito obrigada pela participação. Mais um ano aqui com a gente, né? Nos vemos no City Farm daqui a alguns dias. Já estamos aí no dia exatamente 7 de novembro. E daqui a uns dias, então, inicia aí esse grande evento da FAG City Farm. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até mais. Contem conosco sempre. E se vemos daqui a 20 dias? Né? 15 18. dias? 18 dias. certinho. Obrigada, meninas. E até daqui 20 dias e o próximo ano também, né? Isso A gente aí. continua essa parceria. Show de bola, Uhum. trazendo informações. Muito bem. Obrigada, Fabrício. Obrigado. Cindy, até a próxima. Até. E para você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal e acompanhar os próximos episódios aqui no canal Agrofag. Até a próxima oportunidade, pessoal.